Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui no Rede TV FC, comigo, André Lucena, e com Nelson Couto, a nossa belíssima redação ao fundo. Nelson e pessoal de casa, pessoal que nos assiste no ônibus, em todos os lugares. O que está acontecendo com este Corinthians? É a nossa pergunta, inclusive, o Corinthians está entregando o título. Seria uma das maiores derrocadas, aí 17 pontos de diferença do Palmeiras. Se for o Palmeiras mesmo que, caso ultrapasse o Corinthians, seria histórico, né, Nelson? Cara, pra mim seria maior, hein? A maior entregada, digamos assim, da história. Maior que a do Palmeiras em 2009. Tava 11 pontos, né, do Flamengo. 11 pontos, liderou por 13 rodadas, mas o Corinthians está liderando de ponta a ponta, né? Então melhor primeiro turno da história do campeonato. Será um grande neste domingo perdeu mais uma vez a sexta derrota. Foi para a Ponte Preta, nós temos os melhores momentos do jogo, a gente vai colocar na tela. E a sexta derrota, o Corinthians estaria na zona do rebaixamento, computados os pontos apenas do segundo turno, né? O Netson Augustinho está falando aqui conosco que o Corinthians pipocou. Eu quero que vocês tentem explicar para a gente, quem está nos assistindo. Ó, o Reginaldo Souza, Corinthians gosta de entregar. O que está acontecendo por os números do Corinthians agora no segundo turno, nessa reta final decisiva, estarem tão ruins? A gente viu na tela o Carille ali, que é um técnico sem experiência, mas que tem muitos méritos. Primeiro momento de pressão dele no Corinthians, né? Verdade. Vamos um pouquinho aos números do segundo turno? Vamos falar os números. Só o Rafael Gonçalves aqui que falando. Independente de quem vai perder ou não, o Palmeiras continua sem Mundial. E o Carlos Albuquerque falando que o Corinthians vai perder o campeonato, Nelson. Vamos lá, o Corinthians é o 17º colocado do segundo turno, tem um pífio aproveitamento de 33,3%, é um aproveitamento de rebaixado mesmo. No segundo turno, em 12 jogos, ele conseguiu só 12 pontos, são 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 8 gols marcados, ou seja, menos de um gol marcado por jogo, e ele sofreu 12 gols, ou seja, um gol sofrido por jogo. Aquela ótima defesa do Corinthians já não é mais tão ótima assim. Que no primeiro turno, nos 19 jogos, o Corinthians só sofreu 9 gols. Exato, né? Exato. E agora, com 12 jogos só, já foram 12. Não, e o pior, nas primeiras 12 rodadas, vamos comparar com as 12 primeiras rodadas, que é exatamente o ponto que a gente está agora no segundo turno, no primeiro turno o Corinthians tinha sofrido 5 gols nas 12 primeiras rodadas, agora sofreu 12. Tinha marcado 21, agora marcou 8. Então é uma discrepância incrível de desempenho que está fazendo a equipe entregar o título do Brasileirão aí. E tem os números de que é o pior líder de um segundo turno desde 2006, esse Corinthians. Incrível, hein? Pior campanha de um líder na segunda metade, 12 pontos em 36, como você falou, aproveitamento de 33. E neste retorno, o Corinthians seria o 17º colocado. Exato. E o Palmeiras, que é o maior concorrente, ele não é líder ainda do segundo turno, né? O líder é o Botafogo. Se ele ganhar hoje, aí sim ele vira o líder. Exato. O Botafogo acho que são 22 pontos, o Palmeiras tem 23, o Botafogo. Daí o Palmeiras iria a 24. Exato. Se vencer o Cruzeiro. Ou seja, nesta segunda-feira. É mais uma entregada do Corinthians do que uma grande arrancada dos concorrentes. Ó, o Cleitinho e a Pamela aqui estão falando assim: entrega se o Palmeiras ganhar e ganhar do Timão. São 6 pontos, ainda a matemática não ganha o campeonato, falando do Palmeiras. Palmeiras depende só dele, são 8 jogos, se o Palmeiras vencer os 8 jogos, é campeão. Inclusive vai pegar o Corinthians, é campeão, mas também seria um aproveitamento também surpreendente, porque já são 3 vitórias seguidas, com mais 8, 11, Exato. É difícil imaginar também que o Palmeiras vai vencer esses 11 jogos, né? Sim, mas eu tava vendo a tabela do Palmeiras, não é tão difícil, talvez jogo difícil, tem um Avaí fora de casa. O próprio Corinthians fora. O próprio Corinthians fora, do Corinthians é difícil, tem um Flamengo fora, tem um Avaí fora também. Flamengo não, Flamengo é em casa. O Corinthians? Ah, não, Palmeiras. O Corinthians pega o Flamengo fora, então a tabela do Corinthians é difícil. Atlético Mineiro que, se eu não me engano, é aqui. É aqui, né? Depois a gente vai passar a tabela do Corinthians. Isso, a gente vai colocar. E o Fábio Ferreira aqui, que tem nome de zagueiro, que já jogou no Corinthians, tá pedindo Jadson, Rodriguinho e Fagner fora do time do Corinthians. Depois a gente vai discutir também se o Romero deve ou não ser titular. Mandem as participações dizendo quem deveria ser titular. Muita gente reclamando mesmo do Jadson. Eu até comentei, de repente o Jadson poderia ir para o banco e ele ficaria na reserva do Rodriguinho, que também não está tão bem. Sim. O Rodriguinho jogava uns 60 minutos, o Jadson uns 30, que o Jadson tem a bola parada. Ele é um jogador importante também, né? Experiente, né? O João Vilela falando que o Corinthians amarelou. O Anderson Campos de Santana, Palmeiras 3-0. É nesse jogo contra o Cruzeiro ou contra o Corinthians que você está falando, Anderson? Manda aqui pra gente. Tem imagens também dessas últimas derrotas
do Corinthians. Botafogo, Bahia, Santos, Atlético Goianiense e Vitória. O Palmeiras, como nós comentamos, no ano passado, por exemplo, ele fez 28 pontos em 12 jogos do retorno. Ele liderava na época com 64 pontos. O Corinthians, por exemplo, agora tem 59 na comparação com o ano passado, né? Muita diferença. O Corinthians, se ele não melhorar bastante, ele vai acabar perdendo o título mesmo. A gente estava até falando na redação, eu acho que mesmo se o Palmeiras não ganhar hoje, se o Palmeiras tropeçar hoje, que seria um desastre incrível o Palmeiras também, acho que o campeonato não está acabado, exatamente pelo confronto direto, porque ainda restam 8 rodadas. Ainda tem muita coisa em jogo e o Corinthians está tropeçando muito. E este time que enfrentou a Ponte Preta era o time considerado ideal do Corinthians, né? O que todo mundo sabe. Pela primeira vez, né? Na ponta da língua, então já tinha disputado 12 jogos, 7 vitórias, 5 empates. O aproveitamento era de 72,2%. E aí agora perdeu para a Ponte Preta 1-0. Vale destacar que o Corinthians não jogou mal, jogou bem. O Aranha defendeu. O Aranha foi incrível. Tudo, pegou tudo, né? E a Leila Duarte participando conosco, falando o seguinte: Corinthians ainda vai ser campeão, eu confio no meu time. E a Margarita Tuesta está apostando no Palmeiras, que vai ser campeão desse Brasileirão. O Eric Rodrigues: na verdade o time do Corinthians é ruim mesmo. No primeiro turno foi uma ilusão, ganhava de 1-0 chorando e não fez nenhum grande jogo. Aí eu discordo, porque fez grande jogo contra o Palmeiras mesmo no Allianz. Exato. Contra o São Paulo, amassou o São Paulo também. Teve bons jogos, sim. Tem essa questão, ele já estava eliminado da Copa do Brasil, só tinha a Sul-Americana, que eram jogos muito esporádicos, um por mês mais ou menos. Sim. E teve essa questão do Corinthians também se aproveitar dos outros times dividindo a atenção com o Libertadores. Exato. Mas é uma coisa que vai começar a acontecer muito agora. Vai. É o primeiro campeonato com a Libertadores durante o ano todo, então... Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, os 3 emparelhados, não vai ter time não que vai conseguir... Não tem elenco que aguente. Indo bem em todos, o time né? reserva do Grêmio já não ganha 6 jogos, por exemplo. Já saiu da briga. Pois Pode ser difícil. O Nino tá falando que o Corinthians é um dos piores do segundo turno, como a gente falou, estaria na zona de rebaixamento, computando esses 12 jogos do segundo turno. 17º lugar. A Sueli tá mandando boa noite pra gente. O Fábio Ferreira falando que o Jô está isolado na frente, que a bola não chega pra ele. Esse foi outro jogo que o Corinthians perdeu e não jogou tão mal, na minha opinião. Acho que o Santos dominou o jogo na maior parte do tempo, mas o Vanderlei fez boa defesa também. O Corinthians não jogou mal esse jogo. A questão é que, talvez a sorte deixou de estar um pouco do lado do Corinthians também. Da sorte? Então olha o que o Márcio Cunha tá falando aqui. O time do Corinthians é sortudo. Quando perde, os que estão se aproximando também perdem. Time de sorte. Então, para o Márcio, então quer dizer que o Palmeiras não vai vencer o Cruzeiro hoje, vai perder hoje. E aí, é isso que a gente está falando. Caso o Palmeiras vença, a diferença fica de 3 pontos. Mas se o Palmeiras perder e o Corinthians for em Itaquera no domingo que vem, vencer o Palmeiras, a diferença vai para 9 pontos. De novo, faltando 7 rodadas, fica muito difícil de novo. E até para o Santos também. Até para o Santos 9, também, né? A Dri Santana: Corinthians vai ser campeão, ainda não acabou, eu confio. Wagner Matos também: Corinthians campeão, segura nós. O André Almeida: pessoal, nada contra o Real, mas hoje sou Cruzeiro. Por que Real? Não sei, ele falou que hoje é Cruzeiro, no Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, a partir das 8 da noite, casa lotada que estará lá no Allianz Parque. As chances de título do Corinthians agora diminuíram um pouco, estava acima de 70%, com essa derrota para a Ponte. Hoje, o Corinthians tem 64% de chance de ser campeão, o Palmeiras 27%, o Santos 4% e o Grêmio 2%. Nelson, a gente já viu cada coisa, aquela vez do Fluminense de rebaixado, ele tinha 1% de chance de escapar, foi lá e escapou. Essa coisa de matemática é difícil, aí, né? O Santos, eu lembro bem, na Libertadores de 2011 também, na fase de grupos, depois do terceiro jogo, ou seja, metade da fase de grupos, o Santos tinha 1% de chance de passar, passou e foi campeão. Então essas chances, elas são de acordo com o aproveitamento, e aí se o aproveitamento da equipe muda, não faz muito sentido, né? O Emerson Augusto Lopes está falando que o Palmeiras não vence hoje o Cruzeiro. Irenildo Ferreira: vamos vencer o Palmeiras, ele que é corintiano. No dia 19 de setembro, quando o Palmeiras venceu o Curitiba, as chances aumentaram de 2% para 3% naquela ocasião. 19 de setembro, pessoal. Faz 40 dias apenas. Sim. O Cuca até falou isso. Você lembra dessa coletiva? O Cuca falou assim: bom,
A gente tem 3%, vamos nos agarrar a essa chance. Exato. Obviamente que a gente quer tentar, a nossa prioridade no momento, até tirando o corpo fora, nossa prioridade é ficar no G4 e ir para a Libertadores direto. Acho que com 3% de chance, acho que o discurso deveria ser esse mesmo, né? Sim, e o Cuca falava muito de ser o campeão do segundo turno, lembra? Ele falava muito isso. Verdade. E o Palmeiras Se agora, a gente for campeão, a gente tem alguma chance. Tem alguma chance. Exato, o Palmeiras pode virar líder hoje, ficando a 3 pontos do Corinthians. Então, depois desse 19 de setembro, que o Palmeiras venceu o Curitiba, ele venceu o Fluminense, perdeu para o Santos e empatou com o Bahia. E aí o Cuca caiu. Exato. Depois disso, venceu o Atlético Goianiense, Ponte e Grêmio. E aí vem toda essa euforia. São 3 adversários, o Grêmio reserva, Atlético Goianiense e a Ponte. O Corinthians perdeu para a Ponte, tudo bem, mas são 3 adversários que estão falando. Ainda não dá para saber se esse novo Palmeiras do Valentim vai ter esse gás, vai continuar jogando bem, Nelson. Sim, né? Não enfrentou nenhum grande time, né? E hoje também o Cruzeiro também não está completo, Brasil, não quer nada no campeonato, não está completo, fora de casa, então, sei, hoje é um jogo pro Palmeiras ganhar e aí contra o Corinthians, assim, a gente testar a força do time do Valentim. Um outro dado interessantíssimo, deixa eu só ler alguma. Ó, Feliciano Nunes, tomara que o Palmeiras vença hoje o Cruzeiro. Quem não é corintiano, vamos tirar o pessoal que não torce pro Corinthians, o resto do Brasil, além de torcer muitos contra o Corinthians, acho que está todo mundo querendo que o Palmeiras vença porque vai dar um ar da graça pro Campeonato Brasileiro. O campeonato que não teve graça o tempo todo, né? O Corinthians disparou muito cedo, né? O Corinthians amassando todos os adversários, então o que o pessoal quer que o circo pegue fogo, mesmo quem torça pro, sei lá, pro esporte, que não esteja nem muito aí para Palmeiras e Corinthians, mas para ter um campeonato. Isso é legal, né? Pô, eu não sou torcedor de nenhum dos dois times, mas tô ansioso pro jogo de domingo. Eu vou parar pra ver, tipo, vou cancelar qualquer compromisso que eu venha ter para assistir o jogo. Vai ser bacana. O Kaique Gonçalves Corinthians continua com 6 pontos de vantagem e na próxima rodada aumenta para 9, aquilo que a gente estava falando. A Margarita Tuesta está falando arriba Flamengo. O Flamengo que empatou com o Vasco no último fim de semana. Caso na verdade o Palmeiras vença o Cruzeiro, a diferença vai ficar em 3 pontos, vai ser a menor vantagem do Corinthians desde a 9ª rodada. Ou seja, nós estamos agora na 31ª, ainda vamos para a 32ª. Naquela ocasião, 22 de junho, o Corinthians venceu o Bahia, mas ficou apenas 1 ponto na frente do Grêmio. Então, 1 ponto de diferença. Depois disso, foi tudo acima de 4 pontos. Chegou a 6, o Carille até falou, não, nós já ficamos a 6 pontos, estava tranquilo. Caso o Palmeiras vença o Cruzeiro, vai ser a primeira vez desde a 9ª rodada que alguém chega tão próximo, só 3 pontos. E o time do Corinthians está sentindo a diferença cair, porque você vê os jogadores, aquele time que era tão perfeitinho, você vê mal, o Arana tá mal, o Fagner tá mal. O Arana que na época todo mundo falava até em seleção brasileira. Tava jogando demais, proposta da Europa, o Jadson estava bem, o Rodriguinho estava muito bem, até o Romero estava sendo muito elogiado. Então assim, vários jogadores que eram questionáveis hoje já perderam a confiança e viraram bem questionáveis no time. Nesses melhores momentos da Ponte Preta, que a gente vai colocar um pouquinho mais na tela, a gente vê que o Rodriguinho, por exemplo, teve 2 chances, o Jô, o Pablo cabeceou, o time até criou bastante, mas... No jogo contra o Bahia, por exemplo, foram 2 erros individuais, o meio do Fagner na série de bola e depois do Marquinhos Gabriel, que foi recuar uma bola de trivela. E aquele do Fagner era o quê? Quase 30 do segundo tempo, então era um momento capital que ali não poderia vacilar, né? Sim, o jogo estava 0-0. Será que o Carille não se arrepende um pouco? Até primeira temporada dele, que ele vai olhar para frente e vai falar assim, em vários jogos eu não deveria me expor tanto, já que fez aquele primeiro turno impecável, porque o que a gente tem visto é o seguinte, quando o Corinthians precisa propor o jogo, quando ele tem mais posse de bola, quase sempre ele não vence. Então, de repente, será que o Carille não pensa isso e fala, vários jogos, em casa mesmo contra o Goianiense, contra o Vitória, eu poderia não ter me exposto tanto, apesar que contra o Goianiense, por exemplo, tomou um gol de escanteio, que é uma coisa recorrente, olha lá, mais um gol de cabeça, o gol do Luca. Será que não pensou isso? Eu não deveria ter me exposto tanto em algumas partidas para ir mantendo a Eu acho que ele já está vantagem. fazendo isso. O jogo contra o Grêmio, que era um jogo... todo mundo falava também que era uma final antecipada, o Corinthians jogou também ali esperando, não se expôs tanto. Todo mundo falava que ele tinha que tirar a volante, que ele tinha que ganhar aquele jogo. E depois do jogo ele falou, não, o empate tá bom pra gente, a gente tem uma vantagem, a gente não precisa se expor porque a vantagem é nossa, eles que têm que correr atrás da gente. Então o discurso dele já é bem nessa linha de não se expor tanto mesmo, de fazer o feijão com arroz e garantir o título. A gente viu um pouquinho antes ali a falta que o Jadson ia bater, o Fagner estava na bola também, e o Cleison
saiu xingando, saiu bravo. Você estava me dizendo que o Jadson não fez nenhum gol de falta esse ano, né? Não fez e também não está em grande fase, então... Mas isso é uma coisa que não pode transparecer, né, para a torcida e tudo internamente. Mais. Aí o pessoal começa a achar pelo em ovo, porque todo time que vai mal tem aquilo lá. O que está acontecendo? Sim. É salário atrasado, é briga dentro do elenco rachado. Falou muito isso no Palmeiras esse ano. Falaram, por que acontece que o Palmeiras não rende? Sim. Deve ter elenco rachado, deve ter não sei o quê. Muitas vezes... Não aconteceu nada, mas só começa o time... a perder, o time se desestabiliza dentro de campo, como foi ontem, e é isso, cara. O Fabiano Rodrigues está falando assim, Corinthians do Paraguai. Acho que falando de Corinthians é cavalo paraguaio, hoje tem que focar no G4. Ele está com medo. A chance do Corinthians ir para a Libertadores, eu não acho tenho percentual, mas eu acho que praticamente, né? Sim. No mínimo na pré-Libertadores, né? Adri Santana, isso mesmo, faltou sorte para o Corinthians... E a Sueli Sena, o Palmeiras precisa tomar cuidado para não passar vergonha também. Esse jogo, se né? O Palmeiras perder hoje é um desastre. Não é? E de repente o que o corintiano quer, imagina, tudo bem, o Palmeiras vence hoje, fica 3 pontos. Mas chega domingo que vem, o Corinthians vai e vence, tá tudo resolvido. Tá ótimo. Não vai ter nada, porque nós temos uma foto que rolou pichação já. Quem ia imaginar isso? Pois é. O Corinthians que estava... Quantos jogos ficou? A segunda maior invencibilidade da história, né? Olha lá, hoje... Quase 30, né? Quase ficou a 30, acho que 28. 27, 28. A pichação hoje, lá nos muros do Parque São Jorge. Vagabundos ou joga por amor ou por terror. História de sempre. E esse tipo de situação eu acho que não ajuda em nada. Vou dar o exemplo da torcida do São Paulo esse ano. Ela praticamente não fez cobranças fortes, assim, ela abraçou o time. Abraçou totalmente. Viu que tinha muitos jogos. O que adianta eles fazerem? Vamos supor que o Corinthians perca, o Palmeiras vença hoje e o Corinthians perca para o Palmeiras no domingo que vem. Ainda vão faltar 6 jogos. É muito campeonato. A gente está vendo que faltando 8 o Palmeiras chegou, muita coisa pode acontecer. Eu acho que é pior esse tipo de pressão. Vai jogar em casa contra o Palmeiras, vai estar muito pressionado. Então... E a torcida do Corinthians tem que entender que o time... não tem um elenco recheado. O que fez até agora, realmente ninguém imaginava que poderia acontecer. Teve aquela história de quarta força e tudo mais. Tem que ter pés no chão e continuar apoiando o time, né, Nelson? O Thiago Guilherme falou time medíocre. Olha lá, já está criticando aqui. Tem alguma mensagem aí que você queira ler? Tem o Fabiano Rodrigues falando que o Palmeiras está focado no G4, que é o discurso do Valentim, né? Ele tem falado isso nas coletivas. Sim, para tirar o peso, né? Exato. A Érica Oliveira falou, acredito no Timão, mas caso não dê, não tem problema. O importante é que o Timão jogou muito bem. Eu amo ser corintiana, pode falar e zoar, não tô nem aí. Na vitória ou derrota eu sou sempre Timão. Isso é bacana, do orgulho. Parabéns, Érica, isso é muito legal. O Carlos Siebra, o Corinthians ainda tem muita gordura para queimar. Faltando 8 rodadas, 6 pontos, é bastante coisa, né? E o Fabiano Rodrigues, ontem já deu para ver o desespero da equipe quando um jogador quer bater e o outro não deixa. KKKKK, hashtag cavalo paraguaio. Você disse então que no jogo contra... Qual você falou que o Corinthians jogou bem? Contra o Bahia ou não? Contra o Bahia. Contra o Ponte, jogou bem. Contra o Santos, jogou bem também. Contra o Goianiense, a gente vai colocar na tela... Teve várias chances, tomou aquele gol de escanteio. E o goleiro Marcos também fez uma partida defendeu bastante nesse jogo contra o Atlético Goianiense. E lembrando uma coisa, o Corinthians não conseguiu nenhuma virada neste campeonato brasileiro. Isso é uma coisa que também preocupa muito. Na verdade, assim, contra o Atlético Paranaense, o Atlético começou 1-0, o Corinthians conseguiu virar, mas acabou empatando o jogo no fim. Então... dos jogos que ele saiu perdendo, que foram 9 partidas no Campeonato Brasileiro, ele não ganhou nenhum. Então até essa é a pressão. De repente, Palmeiras e Corinthians no domingo, o Palmeiras faz um gol de escanteio, sei lá, o Mina tá voltando aí, fecha a casinha, de repente o Corinthians... Mas olha o tanto de chance perdida, não dá pra falar que jogou mal. E o Jô não jogou, né? Jogou foi o Casim titular. Esse gol. E o Carille falou o seguinte, no primeiro turno a gente só saiu atrás contra o Atlético Paranaense. E agora a gente não tem a felicidade de sair na frente no placar ou até mesmo de conseguir uma situação de empate. Com isso, a gente dá a arma que o adversário quer. Tem muito isso. Ou seja, de sair na frente para depois se fechar. O Botafogo também estava um jogo bem equilibrado, o Botafogo achou um golzinho ali e comlicou o Corinthians ficou nervoso, até conseguiu empatar, mas depois tomou outro gol também. Verdade. O Roger Pereira tá bravo com a gente, tá xingando aqui, eu não vou poder nem ler o comentário dele. Roger,
Vamos debater aqui, a gente só está comentando os números, a gente quer saber, tentar fazer um diagnóstico de saber o porquê o Corinthians está tão mal assim nesse segundo turno. Carlos Albuquerque, a torcida flamenguista torcendo em peso para o Corinthians perder esse campeonato. Sem dúvida. É o que a gente estava falando aqui, né? O Clébio Mendes mandou um palavrão aqui também, eu não posso falar, tal. E o Fábio Ferreira, se o Palmeiras perder hoje e o Corinthians ganhar do Palmeiras, o Corinthians é campeão, aí abriria os 9 pontos que a gente estava falando, né? Ficaria quase impossível, né? A gente tem uma tarja para colocar, uma pergunta para vocês responderem. O Romero deve ser reserva nesse time ou não? E quem mereceria a vaga dele? O que acontece é o seguinte, o Romero não participa de gols, assistências e tudo mais há mais de 100 dias, ou seja, 21 jogos. A última assistência dele foi aquela ultrapassagem do Arana, ele deu a bola por cima, o Roger Guedes estava marcando, passou por cima do Mina, gol do Arana contra o Palmeiras, foi no dia 12 de julho e ainda era a 13ª rodada. Então, 21 jogos que o Romero não participa efetivamente de gol, do último passe. Já em gols, 28 jogos que o Romero passa em branco. O último gol dele foi no dia 11 de junho, na vitória por 3-2 contra o São Paulo pela 6ª rodada. Você lembra que na época estavam falando que o Romero não sabia dominar a bola, não sei o quê, veio um balão, ele dominou, sim, virou meme, o Corinthians abusou de falar disso aí. Você acha que o Romero deveria perder a vaga? E quem entraria no lugar dele, o pessoal de casa, para nos responder também, por gentileza? Cara, eu acho que sim, mas pensando com a cabeça do cara, ele é difícil, né? Porque o Romero é um atacante que marca muito, né? Ele praticamente só faz isso, como os números mostram. Ofensivamente ele participa muito pouco. E o que a gente tá falando, o Carille, eu acho que ele não deve se expor totalmente também. Porque, pô, ele ainda tem uma vantagem a segurar e o Romero é importante nessa no sistema parte defensiva, né? Então, sinceramente, eu não sei. Eu não tiraria ele agora, não. O Luan Cosini falando que o Romero é ruim, estava com sorte. Pelo amor de Deus, ele está pedindo o Cleison no lugar dele. O Vitor Silva, timão desânimo, pelo amor de Deus. Eu tiraria o Jadson. Tiraria o Jadson da direita e colocaria velocidade. Ou o Cleison ou o Marquinhos Gabriel. Pois é. Porque eles têm velocidade, tem infiltração, tem jogada individual. E o Jadson entraria no lugar do Rodriguinho no segundo tempo. Exato. Ou no intervalo, já que o Rodriguinho também não está bem. Cada um, se o Rodriguinho começar também muito mal, o Jadson vai para titular, o Rodriguinho para o banco e vice-versa, né? O Jadson e o Rodriguinho no meio, tira o Michael também, que não está jogando nada demais. Sim. Dá para fazer outras coisas, deixando o Romero no time. Você falou do Marquinhos Gabriel, Fábio Ferreira falando que o Marquinhos Gabriel está jogando muito contra o Botafogo. Ele logo no começo puxou para a esquerda, deu um petardo no travessão. Se aquela bola entrasse, de repente... Mas entregou o jogo contra o Bahia também, né? Foi, verdade. Foi ele que perdeu aquele passe do segundo gol, né? Fabiano Rodrigues, quem é Romero, meu Deus? O Fábio Ferreira concordando, o Romero tem que sair. O Júnior Alves, o time ficou perdido, nervoso já. Carlos Siebra, não tem que mudar nada no Corinthians, será campeão com certeza. Isso também é algo que a gente tem que exaltar do Carille. Ele está abraçado com os jogadores, com esses 11 primeiros, esses 11 iniciais que ganharam o Campeonato Paulista, que fizeram esse melhor primeiro turno da história, ele está abraçado com eles que eles vão se recuperar, né, Nelson? Até porque também não tem muita opção, né? Tem o Casim, tem o Moisés ali, que são jogadores que não corresponderam quando entraram também. Pois é. O Pedro Henrique até que quando entrou na zaga foi bem, né? Sim. O Paulo Roberto fez aquelas boas partidas, ficou machucado muito tempo. Verdade. O Luan Cosini falou o seguinte, para mim, Jadson e Romero saem, entra o Marquinhos, Gabriel e Cleison no lugar deles. Sim, ofensivamente seria bom. E o Desanima não, está falando que o que eu tenho para falar para o meu time é essa frase, não desanima não, Corinthians, e o Fábio Ferreira também pedindo Marquinhos Gabriel no lugar do Jadson. O Corinthians, nas próximas partidas, ele jogará antes do Palmeiras até a 36ª rodada, igual está acontecendo nessa rodada. Corinthians jogou no domingo, o Palmeiras vai jogar hoje na segunda-feira. A próxima, a 32ª rodada, eles se enfrentam. Na 33ª, o Corinthians joga às 9h e o Palmeiras às 9h45, um pouquinho depois. Na 34ª, o Corinthians joga no sábado, o Palmeiras no domingo. Na 35ª, o Corinthians na quarta, o Palmeiras na quinta. E na 36ª, o Corinthians no domingo e o Palmeiras na segunda. Vocês acham que tem algum benefício isso para o Palmeiras, por exemplo, jogar um dia depois do Corinthians, já sabendo o resultado,
Na 37ª e 38ª, as 2 últimas rodadas, com certeza a CBF vai colocar todas as partidas no mesmo horário, tanto para o pessoal que está fugindo do rebaixamento, como para quem está querendo o título, Nelson. O que você acha? Olha lá, o Heitor está dizendo aqui, mandando um abraço para a gente, falando, se o Palmeiras ganhar hoje, o Corinthians treme no Itaquerão domingo. Fábio Ferreira, dando o pitaco dele sobre a discussão que a gente estava tendo, Cleison no lugar do Romero, ele colocaria. Fábio Ferreira, o resto é só Libertadores, certo? Só o Corinthians está brigando pelo título mesmo com o Palmeiras. E ele falando que o único time que pode chegar é o Palmeiras também, né? Dri Santana, Palmeiras não vai ganhar e o Corinthians vai levar um show do Palmeiras. Ó, o Fabiano Rodrigues deu outra Não, show do Corinthians, né? Show do Corinthians. Isso. Fabiano Rodrigues deu outra alternativa aqui. Pedrinho é bem mais jogador que o Romero, que a gente não falou dele, né? Tem essa. Da base, Pedrinho que voltou a ser relacionado nesse último jogo, ele tinha tido uma amidalite, entrou contra a Ponte, teve uma amidalite antes, então ele tinha perdido muito peso, ele é magrinho, franzino e tal, então por isso até que o Carille não estava relacionando ele. A Monique Santos falando que é atleticana, mas ela acha que o Palmeiras merece. Ela está torcendo também para o Cruzeiro perder também, eu acho que é isso, né? E o Carlos Siebra falando que o Romero joga muito. O que vocês acham, pessoal? Essa questão do Corinthians jogar antes do Palmeiras, para quem é melhor isso? Para quem tem um peso maior? Porque o Palmeiras hoje também, estádio lotado, vai ser uma pressão tremenda para ganhar do Cruzeiro. Sim, mas o Palmeiras está bem, tá embalado. Eu acho que é pior para o Corinthians, né? Jogar antes. Né? Na fase que tá, né? Na fase que tá, exato. Jogar antes é pior. E o Palmeiras tá meio como um franco atirador, né? Claro, agora já criou esperança, mas a responsabilidade é toda do Corinthians, né? Verdade. Como também não tinha um bom futebol, ele tá melhorando agora, tá pegando confiança, né? Não tenha tanta... Apesar de ter sido o time que mais investiu, acho que a maior fase de pressão do Palmeiras já baixou. Foi a época da Libertadores e da Copa do Brasil, né, Nelson? São 3 vitórias seguidas e, tipo, não é muita coisa. Mas o campeonato, que a gente fala sempre, o campeonato tá tão fraco, esse campeonato tecnicamente, que o Palmeiras ganhou 3 e já tá sonhando alto com o título, né? Então... É o que a gente tava falando aqui, tinha 3% de chance. Aí depois dessas 3 vitórias, mais uns 3 jogos, já aumentou agora para 27. Exato. E tá bem encostado lá. Uma mensagem muito bacana aqui do José Berdancena falando o seguinte: se vocês lembram, o Dunga morreu abraçado com os seus soldados. Que ele recebia muita crítica, mas continuava convocando aqueles jogadores e colocando aqueles titulares também. O Tite chegou, olha o resultado, né, Nelson? Sim. Tem mais mensagens aí? Vamos ver. Fabiano Rodrigues disse que prefere ver o resultado depois, jogar já sabendo o que tem que fazer na rodada. Tem essa. O Derival Ramos falando que é bom para o Palmeiras jogar depois. Paulo Pedro diz que o Corinthians vai ser campeão domingo. Vai jogar para cima desse timeco verde. E o Márcio Cunha, acho que os confrontos do Corinthians são piores de ganhar do que o do Santos e do Palmeiras. Depois tem um confronto direto do Palmeiras e está falando que os jogos do Corinthians o Santos na conta aí. São mais complicados, né? Nós vamos colocar na tela a imagem do seguinte: a última vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Você lembra quando foi, Nelson? Você vai lembrar porque eu falei. Há mais de um ano, o Palmeiras não vence o Corinthians, então acho que é mais um ingrediente para esse campeonato. Tudo bem, mais de um ano, foram só 2 jogos depois disso. No Paulistão desse ano, 1-0 para o Corinthians na Arena Corinthians e 2-0 para o Corinthians no Allianz Parque. Nós temos as imagens desse jogo de Palmeiras e Corinthians, que foi a última vitória do Palmeiras contra o Corinthians, foi dia 17 de setembro, na Arena Corinthians, 2-0. Gols de Moisés e Mina. Naquela ocasião, quando já para o fim do jogo, quando já estava 2-0 para o Palmeiras, a torcida do Corinthians ficou revoltada, se virou lá para o camarote, onde estava o presidente Roberto de Andrade, fizeram várias críticas, vários xingamentos, Nelson. O que aconteceria caso se repetisse o Palmeiras vencesse agora o Cruzeiro e vencesse o Corinthians no domingo também lá em Itaquera? Acho que o Palmeiras ficaria como favorito ao título, roubaria o posto de favorito. Aí só dependeria dele, óbvio, tem jogos difíceis, tem bastante coisa, mas para mim seria o favorito. Esse jogo foi legal também, que era um jogo que o Palmeiras estava bem na liderança, liderava o campeonato há bastante tempo, já era o favorito, e o Corinthians foi com a expectativa de meio que tirar o título do Palmeiras, né, de dar uma esperança mais ao Flamengo, mas o Palmeiras jogou muito bem esse jogo, venceu 2-0. A gente tá vendo na tela, olha quem foi titular: Egídio, Eric, vários caras que não tinham todo, sim, né? O Egídio titular ainda, né? Pois é, o Egídio voltou agora como titular, e o time do Corinthians, inclusive,
Tinha Balbuena, tinha vários desse time de agora, Arana, Romero. Vários, Romero, Rodriguinho. Quase grande parte desse time que está agora estava lá mudando essas peças que chegaram. Jô, o Pablo e tudo mais. Então, gols de Moisés e a... não foi nesse lance. Mina volta hoje já? O Mina já foi relacionado. Então, domingo ele deve jogar. Na última partida contra o Grêmio. Hoje, contra o Cruzeiro, não sei se ele vai ser titular. E também tem uma partida domingo contra o Corinthians. O Palmeiras tem mantido o mesmo time, né? Só o Bruno Henrique que não jogou. Que é verdade, na verdade que não vai jogar. O William que não jogou o Borja na última partida. O Valentim tem mantido Juninho e Edu Dracena na zaga. Vamos ler algumas das mensagens aqui. O Fabiano Rodrigues lembrando bem, isso mesmo, gols de Minas e Moisés 2-0. O Gil Almeida, palmeirense, calma, nosso foco agora é o G4. A Monique Santos falando que quem treme é o Cruzeiro, o Palmeiras vai ganhar. A torcida do Palmeiras está até resgatando aquela declaração do Thiago Neves falando que naquele 3-3 pela Copa do Brasil, ele falou que se impressionou com a torcida do Palmeiras, que mesmo quando estava 3-0 para o Cruzeiro, a torcida empurrando, e no segundo tempo, com 20 minutos, o Palmeiras já tinha empatado. A Larissa tá dando uma cornetada na torcida do Corinthians aqui. Ela falou, cara, ele não tem muitas opções no elenco, não tem que cornetar. Tem muitos torcedores modinhos que só apoiam na vitória. Concordo com ela, viu? Mas esse ano vai ser igual 2011, vamos ser campeão em cima do Parmeirinha, vai Corinthians. Eu também acho isso, que tem que apoiar, pegar igual a torcida do São Paulo fez. Óbvio que o São Paulo não tem um elenco para ficar tantas rodadas assim lá no Z4 e tudo mais, mas a torcida tem feito um bom papel. Se não tivesse abraçado, seria pior, né? Vaiou em vários jogos, no Morumbi, sim, depois daquela derrota pro Curitiba e tudo mais. Mas caso o Corinthians, de repente, perca para o Palmeiras no domingo e o Palmeiras ultrapasse ele, já que ultrapassaria em número de vitórias, né? Não deve fazer um estardalhaço nem nada, manter os pés no chão, faltam 6 rodadas. Mas eu acho que é isso que vai acontecer, hein? Porque já teve pichação de muro hoje, já está uma pressão bem grande em cima do Carille, então... Sim, acho que se o Corinthians perder esse jogo do Palmeiras, vai ficar bem complicado o clima lá. Como eu disse, o Bruno Henrique não joga hoje, o Anderson Pouso Reis está pedindo para o lugar dele o Pitbull. Tá falando, boa noite, Valentim coloca o Pitbull, falando do Felipe Melo. Felipe Melo, ou Thiago Santos, ou Arouca. O Thiago Santos não jogou mais que o Valentim, né? Jogou na primeira partida contra o Goianiense. Mas ele está à disposição. Está à disposição. É a opção técnica, de repente, por ser o jogo em casa, eu não sei. No último jogo treino, ele colocou no meio campo Felipe Melo, Arouca, não colocou o Thiago Santos no jogo treino. Então, de repente, ele estava segurando o Thiago Santos para jogar, para marcar o Thiago Neves, por exemplo, que é bem difícil, né? O Avando Oliveira está falando que o Palmeiras vai continuar sem ganhar do Corinthians. O Jaelson falando que o Palmeiras vai depenar o Corinthians. O Luiz Carlos, Palmeiras não ganha do meu Cruzeiro. A Wanda Oliveira falando que também hoje é Cruzeiro. E o José Bernanceno o seguinte, se o Palmeiras levar a sério, vai ser campeão. Vamos rodar os próximos jogos do Corinthians? Boa. Vamos ver os próximos jogos do Corinthians. Então vão faltar 7 agora, né? 7. Para o Palmeiras faltar hoje com a rodada de hoje. Então, 7 jogos do Corinthians, Nelson. Vamos lá, Palmeiras em casa, né, no próximo domingo na Arena. Depois tem um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense sonhando com o Libertadores ali, mas também não querendo chegar muito perto do rebaixamento. Nesse caso está em 9º lugar. Exato. É o que você disse, né? Da Libertadores ele está o quê? A 5 pontos. Dos dois, né? 5 pontos da Libertadores e 5 do rebaixamento. Pois está perto dos dois. Aí depois pega o Avaí em casa, que é um jogo na teoria tranquilo, né? Um jogo que tem que ganhar. Contra o Fluminense em casa. O Fluminense também não vai querer mais nada no campeonato. Essa sequência desses dois jogos, dia 11 e dia 15 de novembro, vai ter que vencer de qualquer maneira o Corinthians, né? Porque depois tem um jogo dificílimo, a gente tá vendo contra o Flamengo, fora de casa, lá no Ninho do Urubu. Depois o Corinthians recebe o Atlético Mineiro em casa, um jogo também que você tem que ganhar. E depois o último jogo, a última rodada contra o Sport, provavelmente lutando para não cair. Na Ilha do Retiro também jogo dificílimo. Essas 3 últimas rodadas do Corinthians está bem complicada. Depois do Clássico... dá para vencer esses 3, o Atlético Paranaense, o Avaí e o Fluminense dá para vencer, né? Sim, tem que vencer. Exatamente. Vamos ler mais algumas participações aqui. O Heitor Bigal falando o seguinte, já é oficial, Corinthians está em crise.
Fabiano Rodrigues, diferente da gente. Bom, diferente não, a gente está falando que vai ser difícil. Está falando que o Corinthians vai sofrer nesse jogo contra o Furacão, Atlético Paranaense. E a Esmeralda Michele, tô nem aí pro Corinthians. Tomara que ele perca, eu sou Flamengo, ela está dizendo aqui. E a Larissa, o Júnior Alves falando que o Corinthians está em crise também. E a Larissa, como vocês comentaram, a torcida do São Paulo deu um show nas arquibancadas nesse campeonato. A nação corintiana tem que apoiar até o fim, porque o campeonato só acaba dia 3 de dezembro. Até lá tem muitos jogos. Eu não sei vai de cabeça Corinthians. agora, mas não sei se é a maior média do São Paulo tem, mas é uma das maiores médias do campeonato, né, de público. Sim. Mesmo lutando para não cair, então. Eu tinha visto também que era. E a Anice Lopes falando o seguinte: Corinthians vai ganhar esse campeonato, afinal é o melhor, dá para ele vencer todos. E o Anderson Reis deu uma escalação aqui. Boa noite, escalação do Palmeiras. Mina e do Dracena, Felipe Melo. Mina e do Dracena na zaga, Felipe Melo no meio do campo, com o Arouca, Moisés nas laterais, o Tietê, e no ataque, William, Dudu e Borja. Ele deu um panorama aqui do que ele acha que deveria ser a escalação do Palmeiras. A escalação do Cruzeiro aqui, vamos passar também? Para essa segunda-feira. Isso. Escalação provável: Fábio, Ezequiel na lateral direita, Manuel Murilo na zaga, Diogo Barbosa na esquerda, Henrique Romero de volantes, Thiago Neves, Arrascaeta, Rafinha aos meias e o Rafael Marques, esse palmeirense, no comando do ataque do Cruzeiro hoje. O escopo é mais ou menos o mesmo do time campeão da Copa do Brasil, mas né? não tem o Sobis machucado, o Hudson também machucado, o Cabral machucado, o Dedé, como sempre, machucado. E o Alisson, que é titular, também machucado. Verdade. Fabiano Rodrigues está falando que o Corinthians vai empatar com o Avaí, perder para o Fluminense e para o Flamengo, e para o Atlético Mineiro e empatar com o Sport. Caramba, Fabiano, Aí corre o risco de ficar fora. Não, no G4 não, mas corre o risco de... O Palmeiras de 2009 ficou fora da Libertadores. Né? Foi, na última rodada, né? Foi, verdade. Anice Lopes, tira um olho gordo de cima do Corinthians, invejosos. Fábio Ferreira, vai ser difícil, mas o Coringão vai ser campeão. E o Derival Ramos, falando que o Palmeiras vai ser campeão. Luciano Costa, pedindo um abraço pro povo cigano de Oriente. É Oriente aqui, São Paulo, a terra do São Marcos, do Palmeiras? Abraço para todo mundo se for lá. Nelson, quais outros exemplos, já que você citou Palmeiras e Flamengo, o Flamengo que foi campeão brasileiro de 2009, quais outros exemplos a gente tem de times que tinham praticamente o título ganho e perderam? Você que fez uma matéria para o portal da Rede TV sobre isso, né? Cara, tem um bem parecido, que é o Campeonato Espanhol da temporada 2003-2004. A Real Sociedad fez um primeiro turno incrível, foi invicto no primeiro turno, e aí no segundo turno também caiu muito de rendimento. Mas ainda assim continuou brigando ali com o Real Madrid, e eles perderam a liderança na 37ª rodada. Nossa, ou seja, na penúltima rodada. Pro Real. Perderam pro Real, perderam a liderança pro Real, perderam um jogo pro Celta de Vigo fora de casa, uma bobeira. O time tinha o Xabi Alonso, tinha o Nihat, Kovacevic também. Kovacevic, centroavante. Fez uma grande campanha, um primeiro turno incrível, assim como o Corinthians, e no final acabou perdendo a força e o Real foi campeão na última rodada. É diferente porque uma Real Sociedad olhar para trás no retrovisor e ver um Real Madrid. Agora o Corinthians não, é um time acostumado, principalmente nesses últimos anos, acostumadíssimo a decidir. E foi parecido, porque na 36ª rodada, aí na reta final já do campeonato, teve um confronto direto e a Real Sociedad ganhou do Real Madrid. Então ela tomou de volta a liderança na 37ª rodada, e depois ela perdeu um jogo com o Celta de Vigo e o Real foi campeão. Caramba. Então tem bastante semelhança com o caso do Corinthians. E além desse, teve mais um, né? Enquanto isso, a Jucimar Azaura, nossa diretora, vai colocar mais um pouquinho as imagens de Ponte Preta 1, Corinthians 0, que foi o jogo neste domingo, a 6ª derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tem um no Campeonato Inglês, né? Década de 90, já era a Premier League, temporada 95-96. O Newcastle, conhecido até hoje, esse time do Newcastle, por ser um dos times mais divertidos, um time mais empolgava de ver na Premier League, era uma equipe que fazia muitos gols. Ela chegou a abrir 12 pontos, faltando 2 meses e meio aí para o final do campeonato, 12 pontos para o Manchester United, e aí ela teve uma sequência de 6 jogos muito ruins, perdeu 4, empatou 1 e venceu só 1, e aí nessa sequência ruim o Manchester United tomou uma ponta e foi campeão com 4 pontos de vantagem. O United tinha Giggs, tinha Beckham, tinha Gary, Phil Neville. Então, é difícil quando você vê um timaço desse no retrovisor. E nos dois casos são times menores que viam concorrentes gigantes chegando. Né? Não é a comparação de Corinthians e Palmeiras, como eu disse, de dois gigantes. E nesses últimos anos o Corinthians tem decidido tudo, vencido tudo, acostumadíssimo a decidir, né? Então a gente vai colocar mais um pouquinho dessa taxa aí de despencou, sabe os motivos da queda do Corinthians, e também, enquanto isso, mostrar os memes após essa rodada,
A gente vai colocar na tela os memes, porque acabando os jogos já começa a rolar no celular de vocês, nas redes sociais, no Facebook, enfim, diversos memes, olha lá. Na verdade, é Esporte Clube Corinthians Paulista, o pessoal está falando que é Esporte Clube Cavalo Paraguaio. Mas é muito diferente de Cavalo Paraguaio, porque o Cavalo Paraguaio, geralmente, aqueles times que são Cavalo Paraguaio, eles ganham, sei lá, as 10 primeiras rodadas. Sim. E depois já começa sempre a despencar. Tem um, né? Sempre agora, na 31ª rodada, chamar o Corinthians de Cavalo Paraguaio, não dá, né? Quais outros memes a gente tem também? A gente vai colocar na tela, olha lá. Corinthians do segundo turno, despencando. O Eduardo da Silva mandou uma mensagem muito legal aqui pra gente. Falou boa noite, falou que viciou nas lives da Rede TV. Falou que o nosso programa tá muito top. Que bacana, Eduardo. Brigadão. Lembrando que temos uma grade aí para a semana inteira. Na terça-feira, o Rede TV Geeks. Temos, depois, durante a semana, o Resenha do Luiz Ceará aqui também. Post a Post. O Rede TV Astral com o Valderson. Aliás, é um ótimo tema. A gente vai conversar com o astrólogo da Rede TV, o Valderson de Souza, para saber o que os astros dizem para o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer isso? Vamos. Já que no domingo é Corinthians e Palmeiras... Acho que ele pode falar sobre esse jogo, que os astros vão dizer para esse jogo e para o restante da temporada. Ele já acertou, mas não teve vontade. Ele acertou. Em 2015, não, ele acertou do Mundial do Corinthians em 2012, falando o que ia acontecer. Acertou depois que o Palmeiras ia ser campeão em 2015. Ele tem vários acertos aí, o pessoal que acompanha. Esse meme agora que a torcida do Corinthians está mandando. O Corinthians. E olha o gramado que eles colocaram do Allianz Parque. Não está feio assim. Ele pasto, né? Depois de algum jogo... O Fabiano Rodrigues dando risada aqui dos memes. Kleber Sanches, o timinho só ganha quando o juiz ajuda. Esse Campeonato Brasileiro eu não sei exatamente, o José Ayan Júnior, nosso companheiro lá do portal, está até dizendo que o Corinthians perdeu mais pontos do que ganhou com a ajuda de arbitragem. Então o pessoal não tem o que reclamar. Teve o gol de mão do Jô e tudo mais, mas vários jogos agora... Flamengo, o Jô fez um gol que estava muito legal e foi anulado, o jogo foi 1-1. Uns 3 metros na frente foi anulado. Então esse ano ninguém pode falar não do Corinthians de ter sido ajudado pela arbitragem. Fabiano Rodrigues falando, programa show, o melhor das redes sociais. Obrigado, Fabiano. Só é bom nosso programa, graças à participação de vocês. Esse programa é feito para vocês interagirem com a gente. O Anderson Reis falando, pode dar zebra se o Corinthians classificar na Libertadores, vai ser o pesadelo, vai ser eliminado igual o Nacional na Libertadores. O Borja fez o gol, eliminação da Libertadores, mandando um abraço aqui pra gente. Na verdade, o Borja fez aqueles gols que eliminou o São Paulo, né? São Paulo. Não o Corinthians na Libertadores do ano passado. Leia mais algumas participações. Se você quiser fazer alguma consideração final, Nelson. Tem o Geraldo dando um salve falando que aqui é Galo. Lembrando que o Galo pega os dois times, né? Pega o Corinthians e o Palmeiras. Pode ter um peso decisivo. Né? E o Atlético precisa vencer para tentar entrar no G7, né? Sim. Lembrando que, na verdade, pode virar um G9, né? Virar um G9. Se o Corinthians se mantiver... se o Flamengo... Se o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, se mantiver vai ficar lá. Se o Grêmio ganhar a Libertadores, que pode acontecer também. Sim. Se o Flamengo vencer a Sul-Americana, viraria um G9. G9 até o São Paulo tem chance. São Paulo poderia entrar. Sim. Imagina isso? Pois é. O Gil Almeida falando que o Corinthians não vai mais ganhar nenhuma, pode anotar. Nossa, se já não vence a 4. Sim. Se não vencer nenhuma, seriam 11 jogos sem vitórias. Nos últimos 7, uma vitória só. Mas eu acho que é difícil imaginar. Muito, isso aí não vai acontecer. A Noelle Stanice falando que parabéns pelo programa, é excelente. E o Fabiano Rodrigues, até meu time aqui que eu jogo tem mais pontos que o Corinthians no retorno. O meu bote certo, que joga na Várzea aqui de São Paulo, ganhou ontem também, já estão classificados. Já. É isso então, Nelson? Bora. Arames pedindo um abraço para Lagoa do Ouro, Pernambuco. Bacana, hein? Torcer também para o esporte sair dessa situação. Sim. Santinha e o Náutico também estão mal das pernas na Série B, que a Rede TV transmite todos os sábados. Times de muita camisa, torcer para que não sejam rebaixados, o né, Gil Nelson? Almeida falou, cara, esse programa é bom. Primeira vez de muitas que vou acompanhar vocês. Isso aí. Valeu, Gil. Toda segunda, Gil, e às sextas também, Rede TV FC na tela, mas durante toda a semana a gente tem a programação aqui nos canais online da Rede TV. Nelson, muito obrigado. Valeu. Vamos continuar acompanhando, obrigado a todos pelas participações, continuar acompanhando aí essa reta final do Brasileirão, que promete muita emoção também. Sul-Americano, o Grêmio também, quem sabe não ganha essa Libertadores. Sim.
Tá muito bacana esse finalzinho que a gente achava que já vão todo mundo entrar de férias. Tá bem legal. Não, agora vai ter o que disputar para todo mundo, tá bom? Obrigadão pela participação, boa noite a todos.